Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia! Já está de pé com a graça do Senhor? Vamos lá para a mensagem, a palavra do dia, mais uma vez para os nossos corações. Eu creio que Deus vai continuar falando. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia, a cada amanhecer. É motivo de nós se alegrarmos, porque com Jesus tudo vai bem. Com Jesus tudo vai dar certo. Amém? Vamos ler a palavra que hoje Deus nos quer falar assim, que se encontra em Atos 2:37. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão de longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificavas, e o exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Essa palavra aqui é maravilhosa. Aqui foi quando aquele povo recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam novas línguas ali que estavam todos reunidos em Atos 2, né? Que quando veio um vento como veemente, de repente encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a falar em outras línguas, e ali aqueles homens, os fariseus que estavam ali, começaram a questionar, zombar, falar que aquelas pessoas estavam embriagadas com vinho, mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E ali, Pedro estava ali, né, junto. De repente, aquelas pessoas ficou muito curiosos. Na verdade, eles ficaram curiosos de saber o que estava acontecendo com aquele povo que estavam ali recebendo em outras línguas. Eles não entendiam nada, não sabiam nada o que eram os mistérios de Deus. O mistério de Deus não é para você saber, entender, é para você viver e sentir a presença e a glória dele na tua vida. E ali, aqueles curiosos perguntou para Pedro o que eles deveriam fazer, o que é, homens, o que faremos? Eles estavam assim, indagando Pedro, pedindo um socorro para Pedro, falando: nossa, eu também quero sentir essa presença, eu também quero ver o que é isso, o que nós temos que fazer. E ali, Pedro, ele começou a falar da verdade, que aquelas pessoas que receberam dom de línguas foi aquelas que recebeu a palavra, que recebeu o dom do Espírito Santo, que recebeu a promessa que Deus tinha prometido para aquele povo, que ia derramar novas línguas sobre aquele lugar. E ali, Pedro, ele testificava, ele exortava aquele povo, ele começou a pregar, ele era um discípulo do Senhor, né? Pedro, depois que Jesus foi para a glória, né? Que Jesus, ele morreu, ressuscitou, depois ele viveu como homem 40 dias, né, na terra, e ele subiu para o céu. Pedro, ele foi um discípulo que ele era muito nervoso, um discípulo que ele era muito estressado, ele queria as coisas na hora. E Pedro, ele foi aquele discípulo que negou Jesus. Na hora que Jesus estava indo para ser crucificado, ele foi covarde, ele negou o nome de Jesus. Mas aí depois ele se arrependeu, porque ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus, ele presenciava os sinais e maravilhas que Jesus fazia ali. Só que ele foi covarde, mas depois que Jesus subiu, ele cumpriu o chamado dele de discípulo. Então ali ele começou a pagar o preço também, ele começou a evangelizar, ele começou a ir fazer discípulos, o Senhor falou para ele ir, e ele foi. E Pedro, através disso, ele começou a falar a verdade. Vocês, para receber a salvação, vocês têm que se livrar da geração perversa, do mau caminho. Então, se você quer sentir o Espírito Santo, quer receber dom de línguas, você tem que se salvar. Aqueles que receberam
a palavra, né, naquele dia que Pedro estava falando, estava exortando, estava falando para mais de 3.000 almas, quase 3.000 almas, contando fora mulheres e crianças. Então foram muita gente. E antigamente não tinha um microfone igual eu e você temos, não, para falar do amor de Jesus, não, era boca a boca. Então imagina Pedro naquele lugar, naquela multidão, ele falando do amor de Jesus, ele falando para aquelas pessoas se salvar, se quiser receber o dom de línguas, o dom do Espírito Santo, se quiser ser batizado, tem que se salvar, tem que se santificar. E ali, Pedro, ele começou a falar. E olha qual que foi a honra e a glória para o Senhor. Quase 3.000 almas, receberam aquela palavra, aceitou a Jesus e começou a ter uma vida com Jesus. Que coisa linda! Isso daqui é um exemplo para mim e para você, para nós continuar o ministério de Jesus, que é ser discípulos. Assim como aqueles discípulos que ficou quando Jesus morreu, eles continuou fazendo a obra de Deus até que Jesus recolhesse eles da terra. Então eles obedeceram. Então eu creio que esses discípulos foi muito usado, foi salvo, porque eles estavam ali falando do amor de Jesus. Então Pedro ali, ele falava, né? Ele falava que a promessa que Joel tinha feito lá atrás no Velho Testamento, que Deus ia derramar a unção dele, a glória dele, o fogo dele. Jesus, ele está pronto para nos batizar com o Espírito Santo dele, mas basta eu e você querer. Aquelas quase 120 pessoas que estavam reunidas, recebeu porque creu. Então, se você não crê que Jesus, ele é o único que pode te salvar, se você não crê que ele é o único que pode te batizar, te dar dom de línguas, visões, sonhos, restaurar a tua vida, não adianta de nada, você tem que crer. Então, vamos aproveitar que ainda eu e você somos livres aqui, onde nós vivemos no Brasil, nós somos livres para falar do amor dele, da palavra dele, mas um dia nós iremos, essa porta vai se fechar, nós não iremos ter o privilégio de andar com a palavra de Deus nas mãos, como nós já se vê em muitos lugares aí no mundo, mas ide fazer discípulos, pregai a palavra do Senhor a toda criatura. Aquele que crer será salvo e será batizado. Essa é a promessa que Deus deixou para mim e para você. Então, ide, vamos fazer discípulos, vamos fazer como Pedro. Pedro, ele sofreu ali por Jesus, ele foi o maior discípulo também ali naquele lugar. Pedro, ele foi preso. Quando ele foi preso, a igreja orava por ele. Então, nós temos que se unir em oração para nós interceder pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, por todo o mundo. Nós temos que se unir em oração, porque nós cremos que Jesus está voltando e a hora que todos na terra ouvir falar do nome de Jesus, é a hora que Jesus virá e vai nos buscar. E eu te pergunto nesse dia, você está pronto? Você está preparado para cumprir aquilo que Deus te chamou? Porque aqui Pedro, ele obedeceu, ele negou Jesus sim, ele errou, ele pecou, assim como eu e você, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós não merecemos a graça, mas a graça dele nos alcançou. Então Pedro, ele cumpriu o chamado dele, ele foi preso, mas ali os irmãos se reuniram e começou a orar em favor dele. Será que você está orando em favor ou você está orando contra? Então a união, nós temos que ter a união de orar um pelos outros, porque cada um passa por uma necessidade diferente. Às vezes o que eu estou passando, você não está passando hoje, mas começa a orar. Ore em favor da minha vida, ore em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, em todos que há ao seu redor, porque através de você orar, o Senhor, ele vai abençoar a tua vida 2 vezes mais. E eu creio que nesse dia o Senhor vai abençoar o nosso dia, que o Senhor vai nos livrar, vai trazer livramento, vai trazer paz, vai trazer vitória, vai trazer providência hoje. Se você crê, então apenas obedeça. Pedro obedeceu ali e através da boca dele 3.000 almas foram salvas. 3.000 almas ouviu falar de Jesus e quiseram
receber a salvação. Então hoje que você venha querer receber essa salvação que é Jesus, deixa ele entrar na tua vida, deixa ele mudar a tua história, porque ele é o único que pode fazer por ti, amém? Eu profetizo que hoje nós iremos cantar o hino da vitória, porque foi ele quem nos chamou, foi ele quem nos escolheu, e é por isso que eu estou aqui, eu consegui levantar da minha cama hoje para transmitir a palavra, a mensagem do Senhor. Quem que fez me levantar foi o Senhor Jesus. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Mas pela fé, pela graça de Deus, eu estou aqui falando do amor desse Jesus. Então vamos se levantar. Faça como Pedro, se levanta, Pedro. Não importa a forma que você vai falar, mas fale do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Bora lá, porque sexta-feira hoje é dia de luta, mais um dia de vitória também. Então toma posse e receba em nome de Jesus, amém?